Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Já é tempo que comece o julgamento. Todas as nossas ações, irmãos, tudo que nós fazemos aqui, elas estão todas sendo processadas, guardadas, né? Agora, se começa primeiro por nós, porque todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Amém? Diz assim a palavra. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim? Aqui a pergunta é: qual será o fim? E nós temos, né? Nós temos que sempre ter isso em nossa mente, que tudo tem um fim na nossa vida. Tudo tem um fim. Você faz um projeto, né? Vou fazer um projeto na escola, vou fazer um projeto no serviço. Você planeja, você vê datas, pessoas, o que vai precisar para aquilo. Começa o projeto, coloca em andamento, faz os testes e tem um fim o projeto. Você viaja, você programa férias, você marca a data, vê quem vai ver o lugar, guarda dinheiro, começa a viagem e termina a viagem, terminou as férias. Construções, né? A gente vai construir casa, vamos construir o nosso templo, vai ser planejado, começa o alicerce, vê a obra, material, local, começa e termina. Tudo que nós vivemos aqui na Terra tem um começo e tem um fim. E para todas as coisas, aqui quanto nós temos, o nosso sofrimento tem fim, a nossa dor tem fim e a nossa vida também tem um fim. Tudo isso que nós vemos aqui um dia, nesse mundo todo que nós vemos aqui um dia, tudo isso vai ter um fim, né? Para alguns, irmãos, o fim vai ser feliz, vai ser um fim abençoado. Para alguns, infelizmente, um fim terrível, triste, sem a presença de Deus. Agora, o que muda dentro disso? As nossas decisões mudam, fazem a diferença no nosso final, né? De uma forma ou de outra, nós teremos, mas cabe a nós uma decisão para termos esse fim feliz. Eu quero que você pergunte para o seu irmão, para o irmão do lado: qual será o seu fim? Pois é, vamos então estudar alguns fins, vamos ver alguns fins que tiveram algumas vidas. Primeiro em Deuteronômio 34, 5. Diz assim a palavra: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Pula para o versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Olha, aqui são rasgados elogios para Moisés. Então, Moisés morreu bem? Sim. Mas onde ele morreu? Na terra de Moabe. O Senhor tinha prometido que ia tirar o povo do cativeiro e levar para a terra prometida em Canaã, a terra que emana leite e mel. E nós conhecemos a história aqui de Moisés. Por que Moisés não morreu na terra de Canaã, não chegou até a terra prometida? Porque o Senhor, no momento em que o povo estava clamando por água, falou para ele: Moisés, vai e fala para a rocha. E Moisés, quando ele já estava um pouquinho nervosinho, e com aquele pessoal todo em cima dele, incrédulos, que só reclamavam, ao invés dele falar com a rocha, ele feriu com a vara por 2 vezes. O fato não foi ele ter ferido, o fato foi o Senhor falar para ele fazer uma coisa e ele ter feito outra. Isso não fez com que Moisés tivesse um final tão maravilhoso. Ele morreu com o Senhor, né? Foi recebido por Deus, nos braços de Deus, mas o fim dele, ele poderia
ter ido para Canaã, mas não fez o que era bom nessa parte. Ele acabou desobedecendo ao Senhor e não teve o final que ele poderia ter tido. Vamos dar um pulinho em Mateus 27, versículo 3 ao 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Esse foi o final de Judas. Triste, final triste, não teve a salvação. E a gente fala, né? Mas, poxa, Judas andou com o Senhor, estava ali lado a lado com o Senhor. Foi um dos discípulos, né? E ele teve várias oportunidades de se arrepender. Mas aí a gente lê aqui, né? Então Judas, que o traíra, né, vendo que fora condenado, vendo que Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas. Poxa, isso não poderia ter dado, né, a salvação para ele? Ele ficou arrependido. E ele ainda fala aqui, ó: pequei traindo sangue inocente. Esse verdadeiro arrependimento de Judas teria gerado uma atitude nele. Quando ele viu que ele tinha feito o que ele tinha feito, que ele entregou o Senhor Jesus e ele foi condenado, que ele viu que o Senhor Jesus era mesmo filho do Senhor, era filho de Deus, que ele viu que ele tinha feito, o arrependimento teria gerado o que nele? Ele ter ido buscar ao Senhor. Naquela época falava-se de rasgar as vestes. Ele teria ido buscar onde estava Jesus e pedir perdão diretamente para ele. Mas ele não. Ele se arrependeu e foi fazer o que muitas pessoas fazem. Resolver de uma vez. Ponto, vou tirar minha vida. Errei, fiz coisa errada, eu vou acabar com tudo agora. Essa é a direção que o mundo tem para as pessoas quando fazem alguma coisa, que tem esse sentimento: fiz coisa errada, para mim não tem mais jeito e vamos resolver de uma vez. Mas vamos dar um pulinho lá em 2 Coríntios 7, 10. Explica o porquê ele fez isso. Diz assim a palavra: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. É isso que aconteceu com ele. A tristeza que se abateu, esse arrependimento, essa dor por ele ter feito alguma coisa errada, não operou vida, não trouxe o arrependimento dele verdadeiramente diante de Deus para ele mudar o que ele estava fazendo. Operou a morte e não a vida. Irmãos, o que aconteceu com Judas acontece com muitas pessoas, tem acontecido, eu tenho ouvido e presenciei, e isso já aconteceu comigo, quando a gente faz alguma coisa errada e a gente sente aquele certo peso, o que popularmente as pessoas falam, aquele peso na consciência, dá uma agonia. É o Espírito Santo de Deus tocando e falando: você fez algo que não agradou ao Senhor, que não agradou ao Espírito Santo de Deus. É o quê? É uma oportunidade que Deus está nos dando para nós nos arrependermos. Toda vez, irmãos, que acontecer alguma situação em que você fez alguma atitude, falou, às vezes em algum momento, algo que não era para ter falado, escapuliu, peça perdão a Deus, porque isso vai dar uma pesada, o coração vai ficar apertado. Dá graças a Deus que você está sentindo isso. É a presença do Santo Espírito de Deus falando: não faça, você fez, agora se arrependa e não faça mais. Porque é a oportunidade para o quê? Para nós não termos um triste fim, para não termos um final ruim como aconteceu com o Judas. Judas sentiu arrependimento, mas o arrependimento dele não foi verdadeiro, ele não se arrependeu, não buscou a Deus e infelizmente ele pereceu. Vamos dar um pulinho em Juízes, irmãos. Juízes 16, 28.
Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Irmãos, se nós analisarmos a vida de Sansão, Sansão, nós sabemos que ele foi nazireu, né, um homem separado, consagrado a Deus quando nasceu. Ele era portador de uma força sobre-humana, que nós sabemos que vinha do Espírito Santo de Deus. Mas o que aconteceu? No meio da caminhada dele, ele conheceu uma tal de Dalila, acabou fazendo o que não agradava ao Senhor, acabou cedendo aos seus desejos carnais, e ele pereceu. Ele pereceu por um bom tempo, se tornou escravo, ficou preso, furaram os olhos dele, e naquele momento ele perdeu a força porque ele não fez a vontade de Deus, e ele ficou por um tempo separado, distante do Senhor. Mas ele se arrependeu, na prisão ele clamou, e quando ele estava preso ali, quando estava tendo uma festa no tabernáculo com todos os filisteus, ele estava preso, e ele pediu para o Senhor naquele momento, ele clamou naquele momento, que o Senhor devolvesse a força para ele. E o Senhor o ouviu. Aí nós podemos analisar, mas ele morreu de uma forma triste, trágica, porque ele fez escolhas ruins no meio do caminho, ele acabou cedendo. Mas quando a pessoa verdadeiramente se arrepende e se coloca diante de Deus, pode ser no último momento, até na morte. Porque quando ele estava ali, naquele momento, que ele pediu para Deus, Senhor, só mais essa vez, e o Senhor devolveu a força para ele, ele teve certeza que Deus o ouviu e Deus o tinha perdoado. E ele morreu com o Senhor. Tanto que há algumas pessoas que falam, Sansão foi homicida, foi suicida, né? Mas não, irmãos. Tanto que lá no livro de Hebreus, ele está naquela galeria dos homens da fé, Sansão faz parte. Um dos apóstolos fala que ele também foi um dos profetas da fé, né, na galeria, ele está na galeria. Então, Sansão morreu com o Senhor. Ele pediu para o Senhor dar aquela força. E ele, né, juntamente, ele morreu, teve uma morte trágica, mas ele teve a certeza, morreu tendo a certeza de que Deus o tinha ouvido, e Deus ouviu, e Deus respondeu, dando força novamente para ele. Aí nós pensamos, né? Fins, alguns trágicos ou não, mas o que mais me entristece, irmãos, e é para entristecer também os irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, conhecem a Deus, sabem a direção que Deus tem nos dado, né? E viram as costas para o Senhor. Isso é muito difícil, é praticamente a mesma coisa que aconteceu com Judas, né? Porque andar com Cristo e se afastar dele é a mesma coisa que cometer suicídio, irmãos. Por quê? Porque você anda com quem dá vida e escolhe a morte. Vamos dar um pulinho em Apocalipse 21:8. E muitas pessoas, e nós que estamos ouvindo a palavra, que conhecemos o Senhor, sabemos da vontade de Deus para as nossas vidas, sabemos sobre a salvação, nós, irmãos, somos instrumentos de Deus para levar as pessoas a saberem o quê? Porque tem muitas pessoas que não sabem o que é inferno. Não sabem mesmo. E muitos nem ousam falar esse nome, inferno. Não. Longe de mim falar tal coisa. Mas sim,
Diz a palavra do Senhor, Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, irmãos, não pode ter vergonha de falar da palavra. Tímido aqui é aquele que tem tanta vergonha que não abre a boca para falar um amém, um glória a Deus, um aleluia, para mostrar que é cristão. E conhece a palavra e às vezes não fala. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, eu vou abrir uma reticências aqui. Tem se falado pouco sobre fornicação e adultério, mas também leva ao inferno. E aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a mentira, pequena ou grande. A sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte, irmãos. A morte que vai ficar e vai ser eterna e é sofrimento eterno. E nós que sabemos que isso vai acontecer, irmãos, nós temos por amor, eu não vou falar nem por obrigação, por amor às pessoas, a ajudar cada vez mais e a levar cada vez mais a palavra de Deus para os nossos queridos, para as pessoas que estão aí, que estão longe, afastadas do Senhor. Vamos dar um pulinho em João 3,18. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é a palavra de Deus que nos dá vida, irmãos. João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Haverá um julgamento para todos nós, para todos. Irmãos, e aqueles que crerem, crer aqui é crer e obedecer. Nós sabemos que nós teremos um final, sairemos daqui, iremos para a glória, estaremos com o nosso Senhor, buscar, e essa deve ser uma busca nossa constante. Para o quê? Para que nós possamos estar sempre ao lado do Senhor. E aquela listinha que está ali em Apocalipse 21:8, fala sobre a incredulidade, que é uma das coisas que mais fazem as pessoas perecerem. E fala aqui, quem não crê já está condenado. Nós devemos, com a palavra, com amor, com dedicação, tirar a incredulidade do meio do povo de Deus, porque tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja, estão ouvindo a palavra e faz o que não agrada o Senhor. Por que eu abri aquele parênteses ali sobre a mentira, a mentirinha? Se você crê na palavra de Deus, como diz aqui, e fala que os mentirosos não entrarão, por que às vezes fala uma mentirinha? Nem a mentirinha, nem a mentirona. Tem pessoas hoje em dia que acham que é o normal a fornicação. Para quem não sabe, a fornicação é ter relação sexual antes do casamento, fora do casamento. E fala que o final é de quem arde no lago de fogo e enxofre. Às vezes fala assim, nossa, é um pecado difícil, é um pecado terrível, mas todos eles são. A incredulidade. E acontece. E é tido hoje em dia no mundo como normal. E estão levando jovens nossos, estão levando os filhos nossos para afastar, cada vez mais afastados diante de Deus. Mas qual é o fim que nós desejamos para todos nós? O fim, qual é o seu fim? Qual é o fim que você quer? O fim que eu quero está aqui, irmãos, em 1 Crônicas 29:28. Primeiro livro das Crônicas dos Reis. Final abençoado. Final que todo mundo... Eu vou ouvir um glória a Deus bem grande depois que eu terminar de ler aqui. Primeiro livro das Crônicas. Então é 1 Crônicas 29:28. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Nós estamos falando de Davi. Irmãos, fazer um resumo da história de Davi. Foi um rei ungido ainda quando era novo. Foi perseguido muitíssimo pelo rei Saul. Venceu batalhas, derrotou o gigante Golias. No meio do caminho teve grandes problemas com a família dele. Caiu em adultério, sim, ele adulterou. Ele planejou um homicídio, mas Davi, ele se arrependeu verdadeiramente diante de Deus.
pediu perdão, buscava a presença. Senhor, não se afaste de mim. Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele não queria, ele buscava a Deus verdadeiramente. Nós erramos, às vezes nós fazemos alguma coisa contra, às vezes, a nossa própria vontade e desagradamos o Santo Espírito de Deus, mas como Davi, para nós termos esse final, irmãos, quem não quer acontecer isso e morreu numa boa velhice, cheio de dias, que bênção, né? E ainda vê o quê? E seu filho reinou, seu filho Salomão reinou, e vê aí levar nosso legado, os nossos filhos levando a palavra. Que final abençoado. Ele errou, mas ele se arrependeu. Ele buscou fazer a vontade de Deus, buscou a presença de Deus. Davi, ele tinha uma grande vontade de fazer o templo para o Senhor, né? Só que o Senhor já tinha determinado que quem iria fazer era Salomão, mas ele tinha no coração, ele tinha essa busca, ele tinha grande vontade, ele tinha grande amor pela palavra do Senhor. E é isso que nós devemos buscar, esse fim. Nós devemos buscar. Nós não sabemos, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor já escreveu a história de todos nós. Mas, irmãos, cabe a nossa decisão buscarmos ter isso, né? E como que a gente faz para estar buscando ter um final feliz, assim, um final como o Davi fez aqui? Nós vamos dar um pulinho lá em Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Servir ao Senhor e servir ao próximo também, como se você estivesse servindo ao Senhor. Fazer tudo com amor, fazer tudo com coração, com dedicação, sabendo que o Senhor está vendo, que o nosso galardão está guardado lá no céu. E nós receberemos das mãos de Deus. Mas nós vivemos umas situações tão difíceis aqui, né, irmãos, que é muito difícil, principalmente para aquele crente com K maiúsculo, que é tão perseguido. Mas eu vou pedir também para os irmãos dar um pulinho lá em Mateus 5,11, nas bem-aventuranças. Diz assim, isso é para nós não nos entristecermos, irmãos. Olha, bem-aventurado, ou seja, felizes, sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Quantos de nós não somos perseguidos, nos temos as pessoas, lá vem aquele crente falar coisa de novo, isso é coisa de cabeça de crente. Mas olha, irmãos, toda vez que nós formos perseguidos e fizerem tudo isso porque nós estamos falando da palavra de Deus, porque nós estamos falando do amor de Deus, nós estamos falando da salvação que só há através de Cristo Jesus, tudo isso será muito bom para nós mesmos, porque ainda mais é a nossa alegria e ainda mais nós nos preparamos para o final dos nossos dias, porque para quem está e sabe que o galardão será grande, sabe que quanto mais falarem da gente, por amor de Cristo, não falar como uma pessoa que persegue quem não é crente, porque tem crente que persegue quem não é crente. Não, quando nós formos perseguidos porque nós falamos do amor e fazemos a vontade de Deus, o galardão que nos aguarda é maravilhoso. E isso traz o quê? Traz uma alegria, a certeza de que o Senhor está vendo o que nós estamos fazendo, nos dedicando à obra. E isso vai nos dando o quê? Uma busca cada vez mais para um final feliz. Porque quem anda com Cristo, irmãos, pode ser o momento que for, qualquer coisa, qualquer situação, você está sempre buscando alegria. Pode passar uma situação, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos dar um pulinho em Eclesiastes. Eclesiastes 7, 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Como que a gente pode falar que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? Afinal de contas, quando nasce uma criança, a gente faz festa. Quando morre alguém,
As pessoas normalmente choram, né? Chora a tristeza por causa da separação. Irmãos, a nossa vida é o resultado de nossas escolhas, de nossas decisões. Amanhã, o nosso final é o resultado do que nós estamos escolhendo e fazendo hoje. Por isso que a palavra de Deus afirma, né, que é melhor isso. Porque nesse dia, no dia da nossa morte, no dia do nosso fim, é que nós vamos mostrar. Nós vamos, e as pessoas que estão, porque nós fomos, e as pessoas que vão estar presentes ali no nosso velório e tudo, vai ver realmente quem nós fomos, né? Os frutos que nós deixamos, nós vamos ver se a pessoa viveu para ela mesma ou para estar ajudando as outras pessoas, se ela aproveitou o privilégio de poder ajudar o próximo também, e se a pessoa verdadeiramente andou com Deus ou não, será nesse final. Por isso que a palavra de Deus diz aqui também no versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O nosso fim, irmãos, deve ser muito melhor do que o nosso início da caminhada. Nós devemos buscar ter esse fim, buscar ter o fim que teve a vida de Davi, morrer com dias fartos, sabendo que o filho está bem encaminhado, porque nós devemos refletir, irmãos, cada vez mais. A pergunta é, como será o seu fim? Nós devemos refletir sobre as nossas decisões e ver se nós teremos um final feliz, um final abençoado, que vamos deixar um legado aí para que as pessoas falarem, eu lembro sim, como falam, né, de Moisés, de todas as coisas que Moisés fez, assim, lembro, eu lembro daquela irmã que quando a gente falava, ela falava em cima da Bíblia, e falava da palavra, e falava de salvação. Porque tem pessoas, irmãos, que têm todas as coisas em dia, né? Tem conta, tá tudo em dia, faz questão, e glória a Deus, que bom que seja. Conta em dia, escola em dia, faculdade em dia, tudo certinho, plano de saúde, seguro de vida em dia, mas a salvação às vezes não está em dia. Nós devemos ter a nossa salvação em dia, está em dia, buscando cada vez mais fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus e buscar a vontade de Deus nas nossas vidas, eu não vou falar que garante nosso final feliz. Nós não temos garantia, mas nós temos a certeza da nossa salvação. E quem tem certeza da salvação, irmãos, pode passar qualquer tribulação que fica feliz, porque o Senhor envia o Espírito Santo, e pode ser a dificuldade que for, que nós estamos felizes na presença do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Vamos buscar cada vez mais fazer a vontade de Deus. Amém?